começar a conversa do terceiro bloco, a gente vai partir da seguinte questão. Considerando a proposta de uso das tecnologias digitais como um recurso a serviço do currículo e considerando a proposta de trabalho com autoria, que tipo de produções as crianças nessa faixa etária são capazes de fazer na escola? Alguns exemplos práticos que eu poderia mencionar são games, animações, livros, tanto no formato impresso quanto no formato eletrônico, que tem possibilidade de ser interativo e de ter o áudio junto, e registros diversos, registros em forma de desenhos, registros fotográficos. As crianças podem, por exemplo, pesquisando sobre insetos, fotografar insetos pela escola. As crianças podem, num trabalho sobre formas geométricas, registrar as diversas formas geométricas que elas encontram na arquitetura ou nos objetos que estão presentes dentro da escola e diversas outras possibilidades. Para o trabalho com autoria, eu gostaria de compartilhar especificamente 2 aplicativos com os quais eu tenho trabalhado muito. Ambos são para tablets. Os tablets são muito apropriados e favorecem muito o trabalho com crianças nessa faixa etária, pela facilidade do toque. As crianças têm muita facilidade no toque, até pela familiaridade, eles observam as pessoas ao redor delas, sempre tocando nas telas dos seus dispositivos, então elas já têm essa tendência, intuitivamente elas já utilizam esse tipo de ferramenta tocando na tela. Uma ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês é o TinyTap, que é um editor de games, é um editor de jogos, muito interessante, muito adequado para crianças, pois elas conseguem trabalhar de forma bastante autônoma, elas não dependem do adulto para fazer produções com essa ferramenta, por ser realmente uma ferramenta simples e com linguagem apropriada para a criança. A outra ferramenta interessante é um editor de vídeos que se chama Puppet Pause. Ambas essas ferramentas são gratuitas, existem disponíveis tanto para iOS quanto para Android, com a diferença de que o Puppet Pause, que é o editor de vídeo, ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga que tem alguns recursos adicionais que, por sinal, são muito interessantes. Um desses recursos, por exemplo, é a possibilidade da criança criar os seus próprios personagens. Aliás, ela mesma pode se tornar um personagem da história, pois ela pode inserir uma fotografia dela e colocar essa foto dela na animação que ela vai produzir. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de produções feitas por crianças entre 4 e 5 anos utilizando essas ferramentas. Aliás, 4 e 6 anos de idade. Esse primeiro exemplo é um exemplo de jogos, de parlendas que foram feitas por crianças de 4 a 5 anos, a partir de uma pesquisa que eles fizeram em casa, de parlendas conhecidas. Eles selecionaram uma parlenda preferida e produziram diversos jogos para depois compartilhar esses jogos com outras crianças e outros adultos que eventualmente se interessem por esse jogo. Parlendas do Infantil 5. Clique nas parlendas para você conseguir jogar. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimba de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Galinha choca, galinha choca. Comeu minhoca, saiu pulando feito pipoca. Coloca as palavras no lugar. Vocês podem ver que o jogo é bastante simples, não existe nada de tão difícil nesse jogo. Muitas vezes é apenas a apresentação de uma parlenda. Mas o processo de produção desse jogo é que é bastante significativo, porque a criança precisa conhecer bem a parlenda, ela precisa ter uma ideia de como que ela pode transformar aquela parlenda num jogo e criar esse jogo, escolher as imagens, inserir, escolher o efeito que ela vai adicionar. No TinyTap,
Ele pode criar um jogo, apenas um livro eletrônico, pode criar um jogo de perguntas e respostas, um quebra-cabeça. Existem diversas possibilidades de criação. Era uma vez um menino chamado João que era muito pobre. E ele vivia numa casinha muito pobre. Um dia a mãe dele chamou ele. João! Nesse segundo exemplo que vocês estão vendo, são animações que foram produzidas por crianças de 5 anos também, a partir de recontos que elas fizeram de um repertório que já era presente no currículo da escola. Esse primeiro reconto é sobre a história de João e o pé de feijão. Vocês podem observar que todos os cenários e os personagens foram criados pelas crianças. O roteiro era a própria história, mas a narração as crianças inseriram e também as falas dos personagens. Da mesma forma, esse exemplo da história da Branca de Neve, também vocês percebem totalmente a autoria das crianças nessa produção. Adivinha a música? Esse quarto exemplo, também produzido com o Tiny Tap, foi um jogo de cantigas. Fazia parte de um projeto maior que envolveu as aulas de música, de artes. As crianças produziram cantigas, ilustrações para essas cantigas, fizeram alguns jogos com lacuna e esses games foram criados pelas próprias crianças. Elas discutiram qual seria o jogo, elas produziram cada tela do jogo, utilizando texto, utilizando imagem, utilizando suas próprias vozes, e então criaram aí um desafio. Cada sala criou um jogo diferente. Nesse site do projeto Cantigas, que acabou ganhando o nome de Cantigolândia, vocês vão poder conhecer melhor todo esse projeto e, em especial, no link O Projeto, vocês vão poder ouvir das próprias crianças como foi o desenvolvimento de cada etapa. A partir daí, vocês terão muitas ideias para produzir com os alunos de vocês. Poderia mencionar alguns outros recursos que são bastante úteis nesse tipo de aula, como a câmera digital, o gravador de voz, que hoje podem ser facilmente substituídos por um smartphone, aplicativos de colagem de fotografias, que também são bastante simples de ser usados, e editor de imagens. Eu tenho experiência de utilizar com crianças de primeiro ano o PowerPoint como um editor de imagens. Embora ele não tenha sido desenhado para isso, ele se mostrou uma ferramenta bastante simples para fazer edição de imagens. Então vale a pena conhecer um pouco esse outro lado do PowerPoint. No próximo bloco, nós então conversaremos um pouco sobre o uso da tecnologia como um componente curricular, algumas experiências práticas sobre robótica e programação.